Olá, tudo bem com vocês? Nesta noite tão ilustre, eu, Arildes, sinal, matrícula 1250-830 e a acadêmica Daiane, sinal, matrícula 1507-396, iremos apresentar o projeto de ensino, trabalho de conclusão do curso da Licenciatura de Letras Libras da Uniaselv. Professora orientadora Leidiane Almeida da Silva. Sinal. O tema do presente projeto é Educação Inclusiva / Libras, uma análise da formação do professor na construção de recursos didáticos para o ensino da Libras como L2. Resumo. A dada pesquisa vem abordar sobre a educação inclusiva e apresentar uma análise da formação do professor, dando ênfase no ensino da Libras como L2 e na construção de recursos didáticos, pois o ensino da Libras para ouvintes nos leva a refletir, repensar e ressignificar o nosso fazer pedagógico em sala de aula. Diante deste contexto, precisa-se de profissionais capacitados para lidar com as diversidades e fazer acontecer, saber fazer, visto que se faz necessário a adequação, adaptação dos currículos escolares para que as necessidades dos educandos sejam contempladas, onde a inclusão possa romper barreiras de sala de aula e alcançar todos os setores sociais, pois a humanidade só tem a ganhar com a capacitação de profissionais qualificados e proativos. Introdução. A área de concentração escolhida foi Fundamentos e Estratégias para a Organização do Trabalho Pedagógico. Justificativa. Dentre os motivos que nos levaram a pesquisar sobre o tema exposto, foi descobrir a ótica dos professores frente à inclusão no âmbito educacional. Analisar a formação destes na perspectiva da educação inclusiva. Outro fator foi a instituição concedente ter uma aluna surda em sala de aula regular e devido poucas pesquisas e literaturas que enfatiza sobre a oferta do ensino de Libras como L2. Dando continuidade, o objetivo geral da presente pesquisa é analisar a formação do professor na construção de recursos didáticos para o ensino da Libras como L2, na perspectiva da educação inclusiva. Objetivos específicos: oportunizar o conhecimento do uso e difusão da Libras como L2 para ouvintes. Apresentar a disciplina de Libras como L2 na comunicação entre surdos e ouvintes e identificar o que são materiais didáticos, sua importância e quais recursos utilizar no ensino de Libras para ouvintes. Desse modo, acredita-se que através do uso de novas estratégias, novas tecnologias, a conscientização e sensibilização de todos, tanto as esferas federais, estaduais e municipais, como também todo o corpo docente, famílias e as comunidades, propostas de projetos que busquem a formação e capacitação docente vinculado às práticas inclusivas para professores da educação básica possam viabilizar, assim, a disseminação da língua de sinais em todas as esferas da sociedade. Fundamentação teórica. 2.1. Educação inclusiva
Libras. Nesta seção, enfatiza a importância e o uso da língua de sinais para a comunidade surda, a luta do povo surdo para ser reconhecido na sociedade, ter a sua própria identidade, pois, segundo Gogel, 2007, Apud, Floriani, 2017, página 10, diz que a população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados. É nesse sentido que a Libras assume papel de defender e difundir a cultura surda, uma vez que, por meio de sua língua, os surdos expressam seus pensamentos e sentimentos em relação ao mundo que os cerca. E é nesse contexto que esse trabalho propõe o ensino da Libras para os alunos ouvintes como forma de contribuir no processo de difusão da cultura surda e da Libras na escola. 2.2 Educação inclusiva, desafios e perspectivas. Entre os desafios presentes no âmbito educacional está a inclusão. Nesse sentido, diante desse desafio, que até hoje é pertinente no contexto escolar, sabendo que, para este processo de inclusão acontecer, Floriani, 2017, página 51, afirma que realizar essa inclusão não se resume apenas a garantir a presença dessas pessoas em todos os espaços, mas diminuir ou extinguir as práticas excludentes e discriminatórias. Outro desafio é a formação de professores, pois, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais, na formação desses profissionais deve ser direcionada à diversidade, contemplando assim as necessidades dos educandos. A falta de recursos didáticos é outro desafio enfrentado pelos profissionais da educação básica, onde é de fundamental importância a adequação dos espaços, materiais pedagógicos específicos, entre muitos outros fatores que contribuem no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, visto que a importância da família neste processo é de valor significativo e imprescindível, pois não basta apenas incluir esses alunos na sala de aula, é preciso que todos estejam engajados para que essa realidade seja transformada. 2.2.1 A formação do professor na perspectiva da educação inclusiva. Nesta seção, Meiriel, 2005, página 44, Apud, Miranda, Filho, 2012, página 19, afirma que abrir a escola para todos não é uma escolha entre outras, é a própria vocação dessa instituição, uma exigência consubstancial de sua existência, plenamente coerente com seu princípio fundamental. Uma escola que exclui não é uma escola. A escola, propriamente, é uma instituição aberta a todas as crianças, uma instituição que tem a preocupação de não descartar ninguém, de fazer com que se compartilhem os saberes que ela deve ensinar a todos, sem nenhuma reserva. O compromisso no processo de ensino e aprendizagem desses educandos vai muito além. E para que essa inclusão realmente aconteça, é preciso
profissionais capacitados, formados, preparados para atuar na diversidade, preparados para enfrentar as diferenças cognitivas, sensoriais, físicas, sociais, emocionais, linguísticas, entre outras, valorizando desse modo suas capacidades, habilidades e potencialidades, contribuindo assim para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem de forma significativa e construtiva. 2.3 A construção de recursos didáticos para o ensino de Libras como L2. Para entender como ocorre o processo de ensino e aprendizagem da Libras como L2, é preciso ter um respaldo do processo de ensino das línguas orais, pois, de acordo com Barbosa e Lacerda, 2019, página 17, o ensino de Libras como segunda língua desenvolve-se em outro contexto, por estar direcionado aos sujeitos ouvintes e, portanto, toma outras perspectivas e metodologias de ensino. Diante desse contexto, é que precisa-se repensar a praxis docente para assim criar possibilidades, estratégias que inovem o fazer pedagógico e contemple as necessidades dos educandos. Partindo dessa premissa, em meio à dúvida sobre a aprendizagem de duas línguas ser positiva ou negativa para a aprendizagem dos educandos, Barbosa e Lacerda, 2019, página 5, diz que podemos considerar que a aprendizagem de duas línguas simultaneamente é positiva e em nada atrapalha o desenvolvimento da criança. Essa questão também vale para os adultos, pois, diante da aprendizagem simultânea de duas línguas, não haverá prejuízo de nenhuma delas. Metodologia. Adotou-se na pesquisa uma abordagem qualitativa e de natureza fenomenológica, uma vez que se coletam os dados sem a preocupação com resultados quantitativos, tendo em vista a interpretação dos fenômenos, possibilitando assim um estudo mais aprofundado e analítico. Quanto aos fins, esta pesquisa é de cunho exploratório e, como instrumento de coleta de dados, escolheu-se a pesquisa documental seguida de um questionário aberto. Resultados e discussão. Foi realizada uma pesquisa de campo em uma escola pública de Marajá do Sena. Na mesma, foi aplicado um questionário a 2 professores da unidade escolar. Os mesmos tomaram a decisão de preservar suas identidades, os quais classificamos como professora A e professor B. Dentre as perguntas aplicadas no questionário para os professores A e B, escolheu-se apenas 3 para serem apresentadas. A primeira foi: qual é a importância da inclusão educacional? A professora A diz que é importante a inclusão das crianças com necessidades especiais nos espaços de estudo e lugar para o desenvolvimento socioemocional e psicológico dessas crianças. Já o professor B diz que quanto maior a quantidade de pessoas incluídas nesse processo educacional, teremos menos desigualdades educacional no mundo, até mesmo no Brasil. É importante que haja políticas educacionais inclusivas, tornando assim uma sociedade igualitária. A outra pergunta direcionada aos professores foi: você se acha
preparado ou preparada para ensinar alunos com deficiência presentes em classe regular? A professora A respondeu que não, porque só criaram leis com direito de inclusão dessas crianças na escola, mas não capacitaram os profissionais da educação. Professor B disse que não. Desse modo, a LDB, artigo 59, inciso 3, 2018, página 20, norteia os princípios da inclusão e principalmente em relação à formação docente, garantindo a formação de professores com a especialização adequada em nível médio ou superior, disponibilizando assim de profissionais para atuar tanto no AEE como em classe regular, possibilitando, desse modo, a integração desses alunos no contexto educacional para, assim, construir um ensino de qualidade. A outra pergunta direcionada aos professores foi: qual o papel do professor no contexto da inclusão escolar? Professora A respondeu que é fazer com que as escolas respeitem a diferença e a particularidade de cada indivíduo. Professor B diz que primeiro acredita que é mostrar saídas, superação, um novo recomeço. Ele é um mediador capaz de mostrar àquele aluno ou aluna que com força de vontade e garra poderemos nos tornar verdadeiros vencedores. Dado o exposto, entende-se que o papel do professor é de mediador, como enfatizou o professor B, e também facilitador, acompanhando assim o desenvolvimento de cada educando, promovendo desse modo oportunidades para construir suas identidades, possibilitando uma aprendizagem significativa, levando em consideração seus conhecimentos prévios e suas diversidades sociais, para assim desenvolver um trabalho de qualidade. Conclusão. Acerca do questionário aplicado à professora A e professor B sobre a importância da inclusão educacional e o que a mesma representa para eles, percebe-se que os mesmos entendem e têm conhecimento dos direitos dos alunos com necessidades educativas especiais. No que cerne à preparação para atuar nessa área e os principais desafios, questões, dificuldades, assim como o papel do professor mediante estes aspectos inseridos no contexto escolar, na perspectiva da educação inclusiva, percebe-se que a professora A e o professor B não estão preparados para ensinar alunos com necessidades especiais. Diante deste contexto, percebe-se que, se os professores não estão preparados para atender à proposta da educação inclusiva, quanto mais para o uso e difusão da Libras, tanto para alunos surdos como para ouvintes. Dessa forma, sabe-se que dificuldade sempre haverá. Cabe a nós, como educadores responsáveis, comprometidos com uma educação de qualidade, além de todas as esferas estaduais, federais e municipais em ação para fazermos a diferença e agirmos como sujeitos transformadores da realidade. Haja vista que se faz necessário uma formação sólida e contínua, urgente, para fornecer assim subsídios de reflexão na praxis docente. Entre os principais autores que fundamentaram a pesquisa estão Barbosa e Lacerda, 2019, Floriani, 2017, LDB, 2018, Miranda e Filho, 2012.
A inclusão escolar começa na alma de cada educador, contagia seus sonhos e amplia seus ideais. O impulsiona a mediar saberes para que as pessoas transcendam. A utopia pode ter muitos defeitos, mas pelo menos uma virtude tem. Ela nos faz caminhar. Eugênio Cunha.